Boa noite, nutricionista Boa Paulo. noite. E aí, Rô, beleza? Tudo beleza, e você, cara? Tudo certo por aqui. Tem 500 milhões de pessoas neste momento fazendo lives no Instagram. Você olha pro Instagram, tem lá live, 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 live. E a gente é mais um Exatamente. deles, né? Vamos ver se a nossa conexão vai funcionar, se o Instagram vai dar conta da gente estar aqui Tomara. ao vivo. E agradecer mais uma vez a Paulinha pela generosidade, por dar sempre dar uma aula pra gente aqui de conteúdo. Obrigado, viu? Imagina, obrigada a vocês, obrigada por me convidar, porque eu adoro fazer live com você e pra galera do Bora Correr. Ah, você é sensacional. Paulinha, antes de tudo, como é que tá aí? O consultório está funcionando? Está conseguindo atender online? Como é que você está se virando aí? Antes da gente fazer perguntas técnicas aí. Boa, graças a Deus está tudo funcionando assim. O Conselho de Nutrição, né, acabou liberando que a primeira consulta pudesse ser feita online, porque antes isso não era permitido. Então, óbvio, agora até agosto, até o final de agosto, está liberado que a primeira consulta também possa ser feita à distância. Então, aí, graças a Deus, eu estou aproveitando para atender todo mundo que sempre, que em algum momento, enfim, quis se consultar comigo e que antes eu dizia que não podia, infelizmente, pela distância, né? Porque morava em outra cidade, sei lá, do Brasil, do mundo, que eu não conseguia atender presencialmente. Eu sempre dizia que não, mas agora já dá. Que bom. E aí, Legal. estou É muito engraçado, feliz. né? O mundo vai se adaptar a esse novo formato, né? O do online. E claro que existe todo o lado ruim, óbvio, né? Do coronavírus, de quarentena, de tudo isso. Mas vai ter muita coisa boa depois disso, né? Os efeitos colaterais, vão ter alguns efeitos colaterais positivos, né? Esse já está sendo um deles, né? Para alguns negócios vai ser legal. Ó, a Simone acabou de escrever, eu tenho consulta amanhã com essa Nutri maravilhosa. Simone Ferreira Valverde Chaves, a melhor professora do mundo. E aí vai estar a consulta. A Simone, que é aluna do Comer e Treinar, que eu sei, ela sempre elogia os conteúdos, lives e tal, o curso em si. Eu Muito assisti a massa. live de vocês dois. E muito obrigada por terem me mencionado na live. E eu fiquei super feliz mesmo com o que Simone falou, porque, gente, quando a gente se predispõe ali a fazer um produto, seja lá o que for, mas a ensinar, a passar conhecimento, melhor coisa para a gente, o que mais traz recompensa é ver que os alunos realmente conseguiram aprender tudo direitinho. E a gente fica aqui só, a orelhinha fica assim, ó, quando você começa a falar, a galera já fica ligada. Não é à toa que tem 65 pessoas ao vivo aqui já ligadas, conectadas, para a gente fazer. Chega de enrolar, vamos para as perguntas para a Paula. Primeira pergunta, foi uma pessoa, foi um dos seguidores que colocou lá no meu box lá, perguntou sobre pãozinho. A pessoa colocou pãozinho de sal, não sei se a gente chama de pãozinho francês e tal. Se tem, é uma dica, é uma pergunta bem simples essa. Sim. Pãozinho com miolo ou sem miolo? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque se você pegar e, poxa, pegar um pão, se você tira o miolo dele, o pão ele é basicamente a mesma coisa, né? Tanto a casquinha quanto por dentro, no caso do pão francês, é exatamente o mesmo produto que a gente está falando. É basicamente farinha de trigo, água, talvez algum tipo de gordura ali, basicamente. Então, se eu tiro o miolo, eu estou tirando boa parte do carboidrato dele, né? Eu estou tirando boa parte da concentração de carboidrato. Então, consequentemente, se eu só como a casquinha do pão francês, é como se eu estivesse comendo um meio pão francês, digamos assim. Então vai ter uma quantidade menor de carboidrato ali. Acaba que se o objetivo é emagrecer, é melhor comer um pão inteiro ou um pão sem miolo. O pão sem miolo. Se a gente pensar que o que vai dar a saciedade maior é o que vai rechear esse pão, né? Vai, sei lá, vão ser os ovinhos mexidos que você vai fazer para colocar ali dentro, um sensacional fonte de proteína. É sempre a fonte de proteína que mais vai trazer saciedade e, consequentemente, que mais vai lhe ajudar no emagrecimento por N motivos. Então, nesse caso, eu diria tira o miolo. Não, excelente, porque todo mundo pensa, mas é a mesma coisa, dá no mesmo, não faz tanta diferença. Mas para essa pessoa que está literalmente tentando tirar minimamente o carboidrato ou otimizar a redução de carboidrato, é uma boa alternativa tirar o miolo, então. É uma boa, com Tá certeza. respondida. Tem muita gente que tem essa dúvida, parece uma pergunta boba, mas eu Ah, coloquei não. aqui porque rola essa dúvida, mas tanto faz, é um pãozinho, o pãozinho é igual. Mas se dá para melhorar, vamos melhorar, né? Boa. Paulinha, a gente está nessa fase de quarentena. Eu fiz uma live. Hoje, nossa, o povo acho que não me aguenta mais no Instagram. É a terceira live que eu faço hoje. Eu fiz 1 da tarde, uma de conteúdo que eu faço. Eu sempre fiz toda quarta-feira, 1 hora da tarde. Faz 4 anos que eu faço, não vou parar de fazer. Aí eu comecei a fazer live de exercício, segunda, quarta e sexta.
às 5 da Boa. tarde. Então hoje teve a da 1 e teve a das 5. E aí Minha semana mãe tem cozinha. passada eu combinei com a Paulinha da gente fazer um bate-papo para falar de alimentação. Aí pela agenda dos dois acabou sendo quarta-feira, então acabou de coincidir terceira live do dia. Então hoje mais cedo eu estava falando sobre ansiedade, sobre um monte de coisas e tal. E eu falei na minha live que assim, não tem uma pessoa do planeta Terra, neste momento, que não está ansioso. Ansioso com tudo que está acontecendo. É tudo novidade, ninguém sabe o que vai acontecer. É uma mistura de medo, de ansiedade, de novidade, de... E acho que a resposta é essa, é dúvida, né? E dúvida gera ansiedade. Para mim, que sou ansioso, gera. E aí uma pessoa colocou também no box lá de perguntas, como lidar com ansiedade versus doce? Porque talvez algumas pessoas apelam mais para o doce, outras para o salgado. Tem alguma dica nutricional que dê para a gente, sei lá, diminuir a ansiedade? Acho quase impossível. A gente tenta com exercício, com outras práticas. Mas para não Sim. consumir tanto doce, o que a gente pode dar de prática para a galera aí? Ó, não tem como eu não falar a frase que eu mais repito na minha vida, que é, se fossem meus pacientes aqui já até diriam, antes mesmo de eu falar. Não tenha em casa aquilo que você não quer que participe da sua rotina. Porque assim, Rô, a gente poderia até ficar falando de coisas mirabolantes aqui, do tipo, ah, não, geralmente um desejo maior por doce pode ser falta desse ou daquele mineral, então vamos tentar uma suplementação assim, assim, assado. Mas a real mesmo é que, estando mais ansioso, estando dentro de casa o tempo inteiro, a poucos metros da cozinha, se você tem em casa, a chance de você comer é muito maior. Então a gente tem que ter essa noção que o ambiente, ele é determinante em relação às nossas escolhas. O ambiente tem um peso muito grande em relação às nossas atitudes. Então, a melhor coisa, se eu sei que eu tenho uma queda por doce, ou que não seja o doce, se eu sei que eu tenho uma queda por castanha, se eu sei que eu tenho uma queda por salgadinho, não importa o que seja, na verdade, a ideia é que eu não tenha esses alimentos perto de mim se eu sei que eu vou exagerar. Essa coisa até do ter perto, no campo de visão ou ali ao alcance da mão, tem um estudo que eu estava lendo, que foi lá de 2006, que ele mostrava exatamente isso. O objetivo dele era testar o quão perto das mãos ou do campo de visão, através de colocar as balinhas ali num pote transparente ou num pote opaco, né? O quão perto, né, do campo de visão ou do alcance das mãos faz diferença no consumo de doce. Isso eles testaram no ambiente até de escritório. Aí, fato é, qual foi a conclusão que eles chegaram? Então, colocar no campo de visão e ao alcance das mãos, mais ou menos aumenta em 2 vezes a chance de você comer aquele alimento, que no caso do estudo foram doces que eles testaram. Então, assim, às vezes até, Rodrigo, as pessoas me dizem assim, né? Ai, Paula, mas eu não tenho como não ter tal alimento em casa, porque eu divido a minha casa com meus filhos, com meu marido, né? Com minha esposa, com enteado, enfim. E não tem como eu ter controle sobre tudo. Eu gostaria que não entrasse em determinadas coisas, mas não tem como. O que eu te diria é, até com base na conclusão desse estudo, pelo menos crie obstáculos para que você tenha acesso, mesmo dentro de casa. Mesmo dentro de casa. Não deixa o acesso tão fácil a ponto de estar num potinho do lado, você está ali, digamos, de home office, se é uma pessoa que consegue trabalhar ali de casa, então estou aqui na minha estação de trabalho e vou deixar um potinho aqui com alguma coisa disponível. Ou então num potezinho transparente que fica assim direto. Quando eu entro na cozinha, eu já dou de cara com ele. Não faz isso. Então, tenta, no mínimo, dificultar o seu acesso. Bota na prateleira mais alta, aí o filho reclama, vou ter que pegar. Vai, pegue a escada, suba e pegue. Mas vai ter que ter essa dificuldade pelo menos. Excelente. Não, excelente. Eu já peguei essa dica sua uma outra vez que a gente conversou, eu já falei isso até para meus alunos. Tem um conceito que eu gosto, que é assim, deixar o que é errado mais difícil e deixar o que é certo mais fácil. Então, o que é errado, vai o doce, o chocolate, deixa o mais difícil possível. Você falou, meu, tem que pegar a escada, subir no armário, vai estar dentro de uma mala, você abre a mala, está dentro de outra, e a chave está lá embaixo da cama. Tipo uma gincana, né? O cara desiste, fala, não, vai dar muito trabalho comer esse doce. E o que é certo, deixa fácil. Pô, deixa ali uma salada, deixa ali um pepino picadinho, deixa ali uma coisa, né, natural, que Exato. pô, tá com fome, quer mastigar uma coisa? Mastiga um pé de alface. Não é vontade Exatamente. de comer, às vezes, uma coisa e você vai direto para o mais fácil. Então, dificultar o errado, né? Deixar o errado difícil, deixar o certo fácil,
exatamente isso. É uma coisa nem tanto de nutrição, é uma coisa comportamental, né? De hábito, né? E aí, pô, isso ajuda bastante. Então, a dica aí para combater a ansiedade. Primeira dica da Paula, do doce. Não ter em casa. Segunda opção, não pode ter em casa, esconde, não deixa na sua visão. Se for deixar na geladeira, deixa escondido lá, tipo, para ninguém saber que tá na geladeira, para você nem lembrar que tá lá. Deixa num pote que seja mais difícil de abrir. Eu sempre conto esse caso aqui, Rodrigo, que teve uma época que eu estava fissurada em pasta de amendoim. E eu via claramente que eu estava exagerando. Eu passava na cozinha e me dava vontade de dar uma colherada na pasta de amendoim. Você sabia que estava lá, né? E aí sabe como é que eu tratei esse desejo louco de comer pasta de amendoim? Quando eu comprei uma marca de pasta de amendoim, que a embalagem era péssima de abrir, eu cheguei a rasgar minha unha no meio, abrindo uma vez essa embalagem, de tão difícil, ruim que ela era. Definitivamente não foi a equipe de marketing que fez essa embalagem. Mas fato é, depois disso, realmente eu passava na cozinha e eu pensava, caraca, é tão difícil abrir esse pote que eu não vou nem testar. Não tô com fome mesmo. Então, essa coisa de realmente de você facilitar o acesso é muito real. Se tá assim, naquele potinho que já tá ali na sua frente e é fácil de abrir, de pegar, e você nem suja a mão, nem nada, não dá trabalho nenhum, ferrou. A chance de você ir sempre buscar aquilo é muito grande. Mas se você cria um mínimo de obstáculo, só isso, de ter que pegar a escada, só o fato de ter que pegar a escada, você já pensa duas vezes. Mas uma coisa, acho que a melhor dica de todas as que a gente deu é não ter em casa. Porque eu sou muito formiga, eu sou além de sou ansioso, quando eu quero comer alguma coisa mais fora de hora, eu tendo a ir pro doce. E em casa é muito engraçado, que a Pri gosta mais do que é mais salgado, eu gosto do que é mais doce. Então, quando é alguma coisa fora de hora, se eu puder, vou pro doce e lá pro salgado. E às vezes eu viro para ela e falo assim, o que tem de gostoso aí para comer? Ela fala, nada. Nada. E agora só pode um dos dois sair para ir no mercado, né? A gente combinou, tipo, isolamento, a gente ia junto, levar o Felipe a passear, às vezes fazia parte do roteiro ali da família, agora não mais. Então, assim, eu falo, o que você comprou de gostoso? Ela fala, nada. Então não tem em casa, pronto, não vai comer, acabou, resolvido. Falando em crianças, Paulinha, surgiu uma dúvida até nossa aqui de casa, que eu acho que é dúvida de muita. A gente está nos grupos de WhatsApp, com os amigos, a gente vê, a gente dá risada até disso. Mas o fato é, como diz Paulinha, fato é que os terroristas estão todos em casa. Os terroristas vulgos filhos. E estão 24 horas todos os dias da semana. E agora, algumas crianças fazem, depende da escola que frequentam, fazem lanche na escola, algumas almoçam na escola e tal. E agora a rotina é como adequar a alimentação dessa cambada de terroristas, que são os nossos filhos, em casa. Como a gente colocar algumas coisas gostosas para eles, que seja mais saudável, porque às vezes a criança quer comer uma coisa diferente. A gente é muito chato, eu e a Pri é dentista, eu é o professor de educação física, a gente é muito chato. O Felipe não come quase nada de doce, ele não sabe o gosto de um refrigerante, ele tem 5 anos, e a gente é muito crítico assim com ele mesmo. Não deixa, primeiro que não tem, a gente não dá, não incentiva isso. Mas de vez em quando, agora, pô, não tá nem saindo de casa. Às vezes dá vontade de fazer uma coisa gostosa para ter um momento de prazer também ali, né? Com a alimentação. Que dica que você pode dar pra gente? Porque, criança tem fome toda hora. Ele acaba de almoçar, ele fala, papai, aqui tá uma bananinha rodelinha. Eu falo, mano, você acabou de almoçar. Comeu um prato assim maior que o meu. E não tem fim, né? Então tem algumas dicas aí para crianças aí? Além de silver tape? Eu digo assim, que é realmente parar até, pegar um dia da semana talvez e eleger esse dia para parar para pensar até no cardápio mesmo da semana, sabe? Que é uma coisa que certamente a escola dos meninos cria, né? Tem sempre um cardápiozinho com até uma sobremesa que seja legal. E assim, gente, a gente tem que pensar que a ideia na rotina é que seja simples. Independente de ter ou não criança em casa, então às vezes eu vejo que, e eu falo isso óbvio, sem a prática, porque eu não tenho filhos ainda, então eu sei, pode ser que eu queime minha língua no futuro, não sei. Mas o fato é, eu imagino que eu serei muito parecido com o que você falou, assim, sabe, Rodrigo? Hoje na minha casa não entram determinados alimentos. Não é porque eu vou ter um filho que eu vou passar a colocar esses alimentos que nunca entraram na minha rotina e que eu vou passar a ter porque eu tenho um filho.
Para mim não tem muita lógica esse pensamento. Mas beleza, às vezes a pessoa cresceu já numa cultura muito diferente dessa, com refrigerante, participando da rotina, e ela acabou trazendo isso também para a vida dos seus filhos, por exemplo. Mas agora, assim, se você quer mudar realmente, eu digo, vai depender da idade do seu filho, como é o caso de Felipe aí com 5 anos. Cara, são os pais que mandam na alimentação da criança, eles não têm dinheiro para comprar, até o pai que manda, e a pai e a mãe que mandam na alimentação da criança, que vai colocar dentro de casa. E na verdade, gente, não é para bitolar. Ah, então meu filho nunca vai comer determinado alimento. E quando ele for para a escolinha? Gente, quando ele for para a escolinha, ele vai ter contato com tudo, vai ter contato com os lanchinhos dos colegas, e mesmo que às vezes não seja o que os pais dão para ele, obviamente ele vai experimentar e vão ter as festinhas e ele vai provar de tudo. Mas eu acho que o importante é a criança ter a referência de casa como aquilo que ele acha que é o mais correto. Então, assim, em casa, é para a gente fornecer para a criança aquilo que faz parte da nossa alimentação também. É o que o nutricionista sempre preconiza, né? A partir de 2 anos, a criança vai ter a alimentação da família. E óbvio que a gente acredita, né, o que a gente diz com essa frase, é que a família tem uma boa alimentação, tem uma alimentação saudável. Então, às vezes, o que é interessante para a criança? Até na despensa mesmo, você deixar em prateleiras que sejam da altura da criança até. Alimentos que sejam bacanas para ela escolher. Então, isso aí a gente pode pensar no quê? Pode ter uma fruteira até de chão, assim, para que tenha frutas ali, fácil acesso para ela, se ela já tiver autonomia para pegar essas frutas. Então, o que é fast food da nutrição saudável? Fruta é fast food, iogurte de boa qualidade é fast food, uma granola de boa qualidade pode ser também. Granola é algo que eu não indico para adultos que querem emagrecer, porque coisas crocantes e doces tendem a despertar essa vontade de comer alucinadamente. Mas, exemplo, para uma criança, às vezes pode complementar tranquilamente o lanche. Uma criança é uma pessoa que precisa de muita energia e que provavelmente, mesmo dentro de casa, vai despender muito dessa energia, né? Vai brincar muito e tudo mais. Então, ter granola, iogurte, uma fruta, queijinhos, que pode ter queijo também na alimentação da criança. E aí, além disso, Rô, o que eu diria... E o fato é, hoje tem biscoitos de boa qualidade, tem tudo... Assim, é só dar uma olhadinha na lista de ingredientes sempre, sabe, Rô? Dá uma conferida ali. Se tudo aquilo que você está vendo são coisas que você entende como alimento, ou se são nomes estranhos que provavelmente são aditivos químicos. Então, hoje tem como você fazer uma seleção muito boa mesmo que seja um produto alimentício, que seja um produto alimentício de boa qualidade, para participar da alimentação das crianças. Mas o que eu diria até é aproveitar o tempo de quarentena. E eu sei que às vezes não está sobrando muito tempo para os pais, porque ter a criança 24 horas dentro de casa, imagino que seja muito difícil, né? É muita demanda. Mas, assim, se quer pegar um tempo no final de semana, por exemplo, de a criança já não está tendo aula ali online, que eu sei que hoje muitas escolas estão trabalhando nesse sentido, várias pacientes me disseram que estão tendo que dedicar muito tempo a essa parte do estudo com o filho, aulas online e tal. Mas pega um tempo do final de semana, por exemplo, e vai fazer uma receita bacana, uma receita de um bolo, por exemplo, que seja um bolo de banana, ou um bolo de banana com uva passa, ou banana com tâmara, que não tem adição de açúcar, por exemplo. E esse bolo, às vezes, já vai poder ficar ali para os próximos 2 ou 3 dias para ser também um lanche da criança. Mas fato é, tenta trazer a criança mais para dentro da cozinha, para participar da elaboração de algumas coisas, para ela começar a ter uma noção melhor, né, de onde vem o alimento, como o alimento pode ser usado, e tudo aquilo que a criança faz. Então, às vezes, você criar uma receitinha fácil de um muffin, que você faz no liquidificador mesmo, sabe? Um muffin, onde a criança vai lá, vai botar couve ali dentro, vai fazer um muffin do Hulk, sabe? Aí você vai jogar uma couve ali dentro, um espinafre para ficar verde. Isso gera interesse. O fato da criança estar participando da elaboração daquilo, sem dúvida, vai gerar mais interesse em que a criança consuma esse alimento depois. Então, quem sabe até não é uma oportunidade, dentre várias que estão surgindo nesse período de quarentena, né, Rodrigo? Não é uma oportunidade para você trazer mais o seu filho e compartilhar com ele experiências tipo essa na cozinha. Ah, legal. E as crianças gostam muito, né? O Felipe adora participar, né? Ele sente que está trabalhando. A Pri, né? Às vezes traz ele para cozinhar. Esse exemplo que você deu, ela fez até em casa, um bolo de banana, ele ajudou a fazer, ele falou, o bolo que eu fiz e tal. E é legal isso mesmo, e ótima dica. E com criança também, colocá-las na rotina, né? A gente tem feito isso, você falou exemplo de escola, né? A gente tem feito com o Felipe todo dia, 10 da manhã é o horário de aula dele. Então a gente senta ali para fazer alguma atividade. Ele tem só 5 anos, né? Então ele não está perdendo matéria ainda, não é uma criança que tem
10 anos, 11 anos, 12 anos, aí tem mais conteúdos, né? Na idade dele é mais tranquilo, tá aprendendo as letras, os números, então a gente faz atividades com isso e ele tá curtindo. Hoje a gente foi lavar a sacada, ele, pô, achou lá ele com o rodo, vassoura, ele acha que ele tá trabalhando, né? Então a criança precisa desse momento mesmo. Mas essas dicas aí de alimentação, de lanchinhos foram legais. Uma dúvida que surgiu agora do nada na minha cabeça. Gelatina para criança, tudo bem? Gelatina é um produto que eu não gosto, Rô. Por quê? Porque no final das contas, se você for pegar, a gente tem dois tipos de gelatina, né? A diet, né? O zero e a com açúcar. Mas se você for olhar a lista de ingredientes de uma gelatina, no final das contas, elas são um monte de aditivo químico misturado com açúcar ou com adoçante artificial, que é o caso da zero. Então, no final das contas, gelatina é um negócio extremamente artificial, mas que beleza. Digamos, a zero, as pessoas até que estão em fase de emagrecimento, elas acabam usando muito porque é um docinho, zero calorias. Gente, assim, na boa, não confie em uma comida que é zero calorias. Porque, na verdade, os alimentos, eles têm calorias. Então, se é zero caloria e é de comer, fique com os dois pés atrás, na verdade. Então, alimento, comida de verdade, tem caloria. Então, quando você pega uma gelatina, sabor morango, que, na verdade, ela não tem nada, ela é zero calorias, mas tem cheiro, cor, textura, tudo, sabor morango, tem alguma coisa errada aí. Então, assim, na verdade, para mim, gelatina é um negócio lotado de aditivo químico e que não deveria fazer parte da rotina de ninguém, seja adulto, seja criança. Boa. Não, show de bola, excelente. A gente não tem o hábito da gelatina, mas eu lembrei, sempre tem essas sobremesinhas de escola, deve ter, já deve ter comido várias vezes, mas legal. Paulinha, vamos agora falar de coisa saudável. Bom, Dicas de alimentos fáceis, não vem com coisa difícil, que o nutricionista adora inventar as coisas difíceis. Eu gosto da Paulinha porque ela é prática. Alimentos fáceis para aumentar a imunidade. É mito ou tem realmente alimento que ajuda a aumentar a imunidade? A gente está precisando, mais do que nunca, estar com a imunidade alta agora para esse coronavírus bater na gente e não fazer nenhum mal, porque invariavelmente uma hora ou outra a gente vai pegar o coronavírus, acho que todo mundo vai exato. pegar. E aí, como a gente melhorar a imunidade com alimentação? Eu já ouvi falar que inhame ajuda a aumentar a imunidade, eu não sei se é lenda, eu não sei se é uma coisa mais geral da alimentação, ou se tem algumas coisas pontuais que dá para a gente, de repente, colocar no cardápio agora para aumentar a imunidade. O que você me diz? Eu diria, Ru, que assim, imunidade é algo que a gente constrói a longo prazo. Então, não existe nada em que a gente adicione, passe hoje a adicionar na nossa alimentação, na nossa rotina, e que isso vai virar uma chave e a gente vai passar a ficar com a imunidade muito mais fortalecida. Não existe muito isso. Então, na verdade, assim, imunidade forte, né, uma imunidade boa, é uma imunidade que a gente constrói a partir dos nossos hábitos de vida. E aí eu não estou nem falando só da alimentação. Estou falando mesmo de manter um treino na rotina, de ter boas noites de sono, então ter um sono satisfatório. Então, quando a gente soma tudo isso, inclusive o bom hábito alimentar, inclusive se manter com um bom percentual de gordura, né, magro, a gente sabe que uma pessoa obesa, ela tende a ter o sistema imune também um pouquinho mais deprimido. Então, fato é, a sua rotina de vida como um todo que vai trazendo para a sua vida uma boa imunidade. Mas beleza, falando agora que a gente está nesse período, né, de pandemia, óbvio que a gente está muito mais assustado com essa questão da imunidade. Dá para hoje a gente já parar para pensar em passar a colocar na nossa rotina certos alimentos ou certas rotinas de vida que podem ali ao longo das semanas e meses, talvez ir criando essa blindagem maior na imunidade, não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, obviamente. Mas se eu passar a colocar isso na minha rotina, pode ser que isso me leve futuramente a ter uma imunidade melhor? Tem. Então, tem vários alimentos que eles são mais imunomoduladores. Tem alimentos que eles são ricos em antioxidantes. E se você pensar, todo processo infeccioso é um processo que gera um estresse oxidativo para o nosso corpo muito grande. Ou seja, ele promove um desequilíbrio entre as substâncias que são pró-oxidantes e a nossa defesa natural antioxidante, porque a gente tem todo um aparato lá dentro do nosso corpo que está ali para defender a gente, impedir mutações, impedir infecções, impedir que tenha esse processo de estresse oxidativo, ajudar a combater isso. E quais são esses alimentos? Da parte de antioxidantes, eu diria que praticamente todo alimento natural, ele tem um quê
de antioxidante. Ele vai trazer quais são as principais vitaminas e minerais antioxidantes, né? Vitamina A, C, E, zinco, selênio. Vitamina D tem um potencial muito grande também na parte de imunidade, mas só para eu concluir essa coisa dos antioxidantes. Fora isso, fitoquímicos. E onde é que está isso? A gente precisa, assim, eleger, frutas vermelhas. Não, a gente não precisa de nada. Legumes, verduras, frutas, carnes, ovos. Tudo isso vai trazer uma gama muito grande de todas essas vitaminas e minerais que eu falei aqui. Então, eu preciso eleger especificamente um grupo. Aí eu vou colocar, né, tipo, tal alimento, porque é um superalimento. Gente, esquece essa coisa de superalimento. Superalimento, para mim, é alimento natural. Se foi criado pela natureza, tenha certeza. Ele é um superalimento e ele vai estar ali já na sua embalagem natural lotada de antioxidante para você. Falando da vitamina D especificamente, que é algo que está sim presente nos alimentos, né? Ela é uma vitamina lipossolúvel, então ela está solúvel principalmente em gordura. Olha, deixa eu só te interromper um minutinho. Eu ia perguntar sobre a vitamina D, porque tem muita gente, ainda mais a gente que gosta de correr na rua, e a gente sabe que uma das coisas que ajudam a melhorar a vitamina D, ou a produção, é o sol, né? E aí, pô, não pode sair de casa, não pode tomar sol, aí a vitamina D vai cair, a imunidade vai cair. O que eu como para aumentar a vitamina D? Então, só para contextualizar, continua aí. Perfeito, Rô. E é isso mesmo. Na verdade, você está certíssimo. Nossa principal fonte de vitamina D da vida é a formação, né, a construção da vitamina D que a gente tem a partir da pele quando incide um raio ultravioleta aqui. Então, na verdade, eu preciso ter contato com o sol para aqui na minha pele, né, o colesterol, etc., tudo que é necessário para a formação de vitamina D, para que essa vitamina D seja formada. E é por isso que, mesmo para as pessoas que mantêm uma ingestão de alimentos que são fontes de vitamina D, a gente poderia citar o quê? Gema de ovo. Então, para quem come seu ovo inteirinho lá com a gema de ovo. Fígado. Olha, fígado é uma das coisas mais concentradas em todos os micronutrientes, na verdade. Fígado seria tanto bovino, de frango, não importa, mas fígado é uma boa fonte de vitamina D. E os peixes oleosos, né? Os peixes mais gordos também, então salmão, sardinha. Talvez esses dois sejam os principais que a gente tem na rotina. Então, existem essas fontes de vitamina D? Sim. Mas, até eu digo por experiência própria, né? Eu sempre faço os meus exames de sangue, sempre doso a vitamina D, e eu vejo que quando, para mim, que não tenho exposição, é muito raro eu ter exposição ao sol, muito raro, mais quando eu vou para Salvador no final do ano. Mas fora isso, no meu dia a dia, eu não me exponho ao sol. Então, eu já vi que para mim, por exemplo, só ter ovos todos os dias, peixes gordos, que é algo que eu tenho hábito também, isso por si só não mantém minha vitamina D em níveis ótimos. Não mantém. Então, isso é para a gente ver como a exposição solar, ela é a nossa principal fonte. Então, se a pessoa se expõe, se está no período de quarentena, mas dispõe de uma varanda, de um quintal, de alguma coisa onde tem um solzinho ali e você pode se expor por 10 minutos, faça isso, você garante provavelmente um bom nível de vitamina D. Eu até estava fazendo uma live agora, Rodrigo, que eu falei justamente sobre suplementos. E o primeiro que eu falei, porque meu foco foi mais nesse período de quarentena, né? Quais valeu a pena manter e tal. E o primeiro que eu falei foi justamente de vitamina D. E aí teve um estudo que eu li antes de fazer essa live, porque eu queria ter uma noção real, assim, tipo, poxa, mas quanto de sol? Sabe? Porque a gente sempre fala assim, se expõe um pouquinho, se expõe 10 minutos, mas quanto eu preciso? Em que sol? Naquele sol de meio-dia, no sol de 8 da manhã? E fato é, para otimizar o máximo de produção num curto período de tempo, o ideal é se expor naquele sol meio-dia mesmo, aquele sol forte. Ele vai ter o máximo de raios ultravioletas, consequentemente, a produção sim vai ser maior num espaço mais curto de tempo. Então, teve estudo mesmo feito no Reino Unido que eles viram que 13 minutos de exposição solar durante o verão deles lá no Reino Unido, né? 13 minutos, dia sim, dia não, era suficiente para as pessoas manterem um bom nível de vitamina D. Então, o que eu diria é, dá para pegar 10 minutinhos e se expor ao sol? Se der para ser um sol mais forte, ótimo. Gente, mas eu tenho mancha, tenho melasma, minha dermato me indicou que não era para tomar sol. Protege o rosto, passa protetor solar, bota uma barreira física, bota um boné, uma viseira, alguma coisa para proteger o rosto, mas expõe braços, expõe pernas, só por 10 minutos, dia sim, dia não. Isso provavelmente já vai ajudar a manter bons níveis de vitamina D.
E sim, vitamina D comprovadamente é excelente para a imunidade. Então, vitamina D está longe de só proporcionar benefícios para a parte óssea e muscular. Não. Vitamina D a gente já sabe que ela atua diretamente na imunidade. Então, manter bons níveis de vitamina D, sem dúvida nenhuma, ajuda a minimizar a possibilidade de você pegar uma infecção, por exemplo. Não, show de bola. E a gente que gosta de sol, você talvez não goste muito de se expor ao sol, eu adoro o sol, eu adoro o dia, adoro, não é por toa que eu gosto de corrida, né? Eu acho que o sol, ele não dá só vitamina D, não, ele dá vitamina V, de vida, né? Porque cara, você toma um sol, outro dia a gente sentou aqui na varanda de casa, bate sol só de manhã. O horário da manhã que bate ali, a gente, senta no colchonete, fica ali, ó, colidinho no sol, onde tá batendo sol, pra, tipo, tomar um pouquinho dessa vitamina D aí, de dar um pouco de energia, e faz falta mesmo, né? Paulinha, mais uma vez eu tô amando essa live, eu tô adorando, eu tenho certeza que essas 100 e poucas pessoas que estão aqui também estão pirando, é uma delícia ouvir você falar, a gente fica aqui, ó, horas e horas. Ó, eu vi que várias pessoas perguntaram aqui, eu fui até anotando aqui, umas 3, 4 pessoas escreveram aqui sobre vitamina C, suco de limão. Tem gente que tem o hábito de, no café da manhã, limão espremido, não sei, é meio empírico isso, não sei qual que é o fundamento disso, mas tem muita gente que toma lá no café da manhã, o desjejum é limão espremido com água ou sem água, isso ajuda, isso é saudável, é muito ácido, não é? Enfim, o que você acha disso? Acredito que quem perguntou isso vai principalmente voltado mais para a imunidade, provavelmente, né? Pode ser, Assim, é aquela coisa, vitamina C, como eu falei, é uma das principais vitaminas que são antioxidantes. Então, que vão ajudar nesse combate desse desequilíbrio aí, desse estresse oxidativo no nosso corpo, que é importante, inclusive, para combater bem uma infecção, por exemplo. Então, vitamina C, sem dúvida nenhuma, é excelente para a imunidade. Agora, eu preciso, ou é mais interessante, ou vai dar um upgrade a mais na imunidade, ou mesmo no emagrecimento, que eu já sei que tem muita gente que usa para essa finalidade também. Se isso for dado em jejum, logo ao acordar, não tem muito milagre nisso não, tá? O momento em que você coloca, se é em jejum, se não é, vai ter muito pouca relação com... E até pelo que eu já acabei de falar. O resultado é importante ter vitamina C durante o dia inteiro. Se você vai tomar de manhã, na hora do almoço, à noite, não vai mudar tanto. Exatamente, exatamente. Até se você quiser aproveitar para trazer a vitamina C obrigatoriamente para perto das suas refeições, as grandes refeições que vão ter vegetais verdes escuros, que vão ter às vezes leguminosas, como é o caso do feijão, é clássico no prato do brasileiro o feijão, é até mais interessante na verdade. Por quê? Porque você vai aproveitar, fora a função da vitamina C natural de antioxidante, ela ainda vai ajudar na melhor absorção do ferro das fontes vegetais. Então, acaba sendo um 2 em 1, né? Tem o antioxidante, mas também de quebra, vou ajudar a otimizar a minha absorção do ferro presente nos vegetais. Então, acaba sendo melhor. Ó, a gente tá falando disso, ó, a Ana Rosa Penaforte, até a aluno do Bora Correr escreveu aqui. Dizem que água morna com limão em jejum também serve para emagrecer. Eu já ouvi muito falar isso. Jejum, isso aqui. É mito ou é verdade? É mito, Ana. Não tem, assim, porque tudo, na verdade, para a gente dizer que algo funciona ou não para um determinado propósito, o que a gente precisa? Que tenha saído um estudo científico, que tenha testado, pegou dois grupos de pessoas, pegou um grupo de pessoas e mandou ver água com limão de manhã em jejum, morna, pegou outro grupo, não deu água com limão. Eles seguiram exatamente a mesma rotina e no final de X meses se avaliou para ter. Tem esse estudo? Não tem. Então, eu não posso dizer que isso funciona. Exatamente. É o empirismo rolando solto. Paulinha, a gente já está 40 minutos batendo papo, mas deixa eu ver se você tem alguma pergunta aqui sobre o tema para a gente fazer aqui antes da gente fechar. E primeiro agradecer essas centenas de pessoas que curtiram o nosso vídeo aqui, foi muito massa. Uma pessoa escreveu, Elaine, já vou seguir você, Nutri Paula Mello. Pessoal que é seguidor do Rodrigo Bicudo, está vendo essa live aqui, por favor, vão lá no perfil da Paula e sigam, tá? Aproveita e se inscreve no canal do Telegram da Paula Mello, ou mulher que posta conteúdo no Telegram. Às vezes eu vejo a Paulinha, eu tô no seu canal do Telegram, eu falo, caramba, a Paula tá postando todo dia, toda hora, eu tô aqui comendo mosca. Eu vou lá, eu lembro, vou falar no meu Telegram,
Porque eu não tenho esse hábito. É tanta rede social, né? É Instagram, É é difícil. Facebook, é YouTube, e é live toda hora, imagina. E aí, pô, o Telegram, eu falo, pô, tem que ir lá no Telegram. Hoje eu fui lá no Telegram antes da nossa live, mandei um convite lá, galera, ó, live com a nutricionista, vem assistir aí, todo mundo Boa. aqui assistindo. Mas sigam lá a Paula também, no @NutriPaulaMelo e no canal do Obrigada. Telegram da Paulinha também. Vários elogios, ela é ótima, eu também tô adorando, e não sei o quê. É... Vou. A Eu posso Loiane, até falar. Diga. pode? Não, pode falar. Não, eu queria só dar uma dica até a mais, que eu acho que tem tudo a ver com o tema, que não é necessariamente uma dica diretamente nutricional, né? Mas que eu acho que é uma coisa muito importante, porque assim, dentro de casa, uma coisa que aconteceu, né, Rô, é a gente mudar, virou de cabeça para baixo a nossa rotina. Então, quem todos os dias tinha uma rotina de acordar, sair para trabalhar, voltar de noite, tudo isso, né, pô, mexeu muito, a gente está 100% do tempo dentro de casa. Então, uma coisa que eu acho que é importantíssima, gente, é para se manter boa alimentação, eu acho que rotina é fundamental. Então é tentar, dentro dessa quarentena, criar essa rotina. Eu vi você no Fantástico, mostrando lá a sua tabela de coisas que você criou, da rotina semanal. Coisa de Priscila, nega, coisa de primeira dama. Quem é a organização do lar aqui é a mãe, né? Eu só ganhei os méritos, mas quem fez tudo foi a Pri. Mas isso, Rodrigo, é uma dica que eu venho falando para todos os meus pacientes que eu tenho atendido online agora nessa quarentena. Gente, não deixe de tentar criar, e isso pode ser de forma lúdica, em um papel mesmo, até para se você tem filhos, aproveitar e chamar os filhos para fazer, pintar, etc. Mas criar uma rotina semanal para que você tenha horário de treinar, para que você coloque ali quais dias da semana você vai treinar e para que você realmente crie um compromisso com isso para que você pegue ali, separe 2 dias ou 3 dias, claro que tudo depende, cada um é cada um do que eu vou falar aqui, mas assim, eu particularmente, na minha rotina, eu tiro 2 a 3 dias da minha semana para cozinhar. Eu não cozinho todos os dias, porque senão eu não faço mais nada da vida. Porque eu vejo que quando eu cozinho, eu levo simplesmente uma manhã inteira cozinhando. Então, se eu quero manter a minha rotina de trabalho, que dá para eu manter, de geração de conteúdo, etc., eu já vi que não dá para eu ocupar minha rotina todo santo dia dentro da cozinha. Então, o que eu fiz na minha rotina semanal é pegar 2 a 3 dias da minha semana, onde eu me comprometo a ir para a cozinha cozinhar. E se você já tem minimamente um cardápio mais ou menos elaborado, que um cardápio, a gente fala assim, parece que é uma coisa super incrementada, elaborada, não, mas que você já tem estabelecido, até para te ajudar na sua lista de compras do supermercado que você vai fazer. Mas que você já estabeleça ali, ó, terça e quinta vão ser os meus dias de cozinhão. Então, terça e sexta. Gente, cozinhe em maior quantidade para que isso dure 2 a 3 dias. Dá para colocar, dá para congelar ou simplesmente deixar isso dentro da geladeira mesmo. E que você só aqueça isso na hora que for comer novamente. Aí, claro, tem gente que gosta de comer sempre a comida fresquinha do dia, feita no dia, beleza. Aí essa é uma pessoa que vai ter que ir todos os dias para a cozinha mesmo. Mas se você não é assim, otimiza a sua rotina, sabe? E não precisa perder tanto, tá sempre dentro da cozinha. E uma outra coisa é, se a gente está vivendo num ambiente de realmente mais ansiedade, ontem mesmo aconteceu isso comigo. Eu vi que naturalmente, sabe Deus, porque eu estava mais ansiosa, estava vendo notícia demais disso, ou pensando muito no futuro, e realmente me bateu uma ansiedade maior. Em que eu vi que eu tinha acabado de fazer a minha refeição, mas eu estava com aquele sentimento assim de tipo, que nem Felipe, comeria alguma coisa. Comeria mais uma coisa, entendeu? E eu vi que, óbvio, não era fome, era basicamente ansiedade mesmo. E, gente, antes de eu ser nutricionista, eu sou uma pessoa. Então, assim, é óbvio que eu vou ter os mesmos sentimentos que vocês têm. E aí, o que foi que eu fiz, Rodrigo? Assim, graças a Deus, eu tava, né, nas minhas... Tava sã ainda, né? E eu pensei, rapaz, ó, não é fome. Eu acabei, comia 1, 2 horas atrás, obviamente que não é fome. Ontem eu comi exatamente o que eu comi hoje e não tava com fome esse horário. Então não é fome. É basicamente ansiedade. Aí eu olhei para minha cama e tinha um monte de roupa que eu tinha acabado de tirar do varal para dobrar, para ser dobrada. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Então aí eu saí do computador, que era uma coisa que estava ali para aquele momento, estava me entediando, estava meio ocioso, então estava me dando vontade de beliscar alguma coisa. Eu falei, vou mudar o foco. E fui realmente para ali, para a cama, para dobrar roupa. Mas fato é, gente, e isso é o quê? Isso é criar uma distração. Isso é uma coisa que os psicólogos usam muito. Então O você... gatilho, né? Você saiu do gatilho da fome e foi para se ocupar. Exatamente. Então, na verdade, você pode... Eu acho que hoje, né? A gente está sem diarista, está sem empregada doméstica, então
é uma coisa que as tarefas domésticas aumentaram muito. Que saudade que eu tô da Dina. Dina, você tá assistindo essa live? Tô com saudade de você, Dina. Volta. Agora chegou de moto no amor, né, A Cida? Dina Tô falando assiste os meus vídeos. Dina, um beijo, volta logo. Pois é. Mas é isso, então eu acho que assim, tarefa doméstica é uma coisa que hoje na nossa quarentena não falta, então pode ser usado também para essa coisa da distração. Então vai mesmo, vai dobrar uma roupa, vai lavar um prato na hora que bater isso, sabe? Ou então. Não aguento mais lavar louça, como tem louça nessa casa, pelo amor de Deus. Eu falei, eu brinco com a Pri, né? A gente divide essa tarefa, eu não sei cozinhar nada, a Pri cozinha super bem. Então, parti a comida dela, a louça é minha. Eu falo assim, você é louca, não tinha nada nessa pia faz 10 minutos, como é que ela tá desse tamanho? Eu falei, não tinha comida também. Meu, é impressionante, não acaba, é um serviço que não tem fim, né? Não tem fim. Então, assim, mesmo que não seja até uma atividade doméstica, assim, mas essa coisa do criar uma distração quando a ansiedade vem, quando o desejo vem, você sabe que não é fome, é só um desejo, é isso que a gente tem que fazer mesmo, pessoal. Então, eu até tinha, para uma live que eu tinha feito, eu tinha visto que um psicólogo até tinha comentado um exercíciozinho que você podia fazer, que era criar 5 listas com 5 itens cada uma dessas listas e colar isso na porta da sua geladeira. E aí, o que seriam essas 5 listas? Deixa eu ver até se eu tenho aqui. Era assim, 5 pessoas para as quais você pode ligar quando se sentir triste, chateado ou com raiva. 5 maneiras de relaxar. Exemplo, tomar um banho quente. 5 lugares para se acalmar. Exemplo, sua varanda. 5 coisas que você pode dizer para si mesmo sob estresse. E 5 atividades para se distrair. Fato é, quando você faz essas 5 listinhas com esses 5 itens, e quando bateu lá a larica, a vontade de comer, a ansiedade, que você vai para sua geladeira, olha essa lista e escolhe um desses itens para você exercitar. Seja ligar para uma pessoa nesse momento, liga lá para sua mãe. Eu às vezes faço isso, ligo para minha mãe lá em Salvador, que certamente está aqui assistindo a gente. Liga para sua mãe, ou então faz uma meditação, faz uma respiração, vai para um lugar que você gosta, pega um livro para ler, vai assistir uma série, não sei, mas só desconecte daquele sentimento que você está ali vivendo, daquela ansiedade que você está vivendo, se você sabe que aquilo nada mais é do que ansiedade. Então, a gente não pode, nesse período de quarentena, gente, querer criar um problema a mais na nossa vida, que é uma saúde mais debilitada, excesso de peso, e até porque tudo isso só traz mais frustração. Eu não acredito que a gente precise usar a quarentena para emagrecer. Pode ser para as pessoas em que não foram afetados tanto com a mudança de rotina, que são pessoas mais centradas, digamos assim, beleza, elas podem usar esse período que estão mais em casa e até talvez ver isso como um benefício, estar mais em casa, talvez ela possa cozinhar mais, possa ter maior controle sobre aquilo que ela coloca na alimentação dela. Mas para uma pessoa que às vezes seja mais ansiosa, que está vivendo um período, né, muito difícil, agora por 1000 coisas, seja pelas incertezas da parte financeira, independente, medo dos pais que estão lá, que são idosos, 1000 coisas que passam hoje pela nossa cabeça. Mas se você é uma pessoa que está assim, vivendo muito mais ansiosa, talvez esse não seja o melhor momento para você escolher emagrecer, não. Mas escolhe se alimentar bem. Porque não tenha dúvidas quanto a boa alimentação, cara, isso reflete em quem a gente é, em como a gente pensa, em quais são as nossas atitudes, reflete em quem a gente é agora, sabe? E não só na imunidade, tudo isso que a gente falou aqui. Mas tenha certeza que se alimentar bem, independente de emagrecer ou não, não é esse o foco, mas trazer bons alimentos para participar da rotina vão te trazer muito menos frustração. E agora o que menos a gente precisa é de mais motivos para se frustrar ou ficar chateado, né? Paulinha, eu sou seu fã, não é à toa. E esse final agora valeu a live, valeu de verdade, não é para puxar seu saco, porque eu não preciso disso, é minha amiga. Mas isso tudo é muito comportamental, isso é que todo mundo está precisando mesmo, né? É não arrumar um problema para o futuro, né? E tem muita gente, a gente recebe muito meme, né, de quarentena. O brasileiro é criativo, né? Aqueles memes assim, emagrecer ficou para 2021, a galera já tá tipo assim, quarentena, entreguei para Deus, eu tô engordando, agora vem Páscoa, não sei o quê. Mas é isso, a gente tem que levar no bom humor, mas vale a pena a gente olhar para dentro da gente, para cuidar da alimentação, porque a alimentação, tudo que a Paula falou de rotina, de qualidade das coisas que vai comer, vai refletir ali na frente. E, cara, ali na frente pode ser daqui a algumas semanas. Pode ser que, tudo normalize, a curva já diminua logo, tá todo mundo colaborando, se todo mundo colaborar, a curva vai ser mais suave no Brasil do que foi em outros países, e a gente volte logo à rotina, né? Então,
não enfiar o pé na jaca agora de verdade, tentar comer bem, tentar comer certo. Não é para dar desculpa da quarentena. Usa a desculpa da quarentena a seu favor. Tem algumas frases que a gente fala assim, o problema é a solução. O que é o problema e a solução? Já que a quarentena está aí, já que está em casa, que isso de um problema se torne a solução. Cara, vai cozinhar, vai organizar a vida, vai colocar as coisas em dia, vai se exercitar. Cara, não faltam opções de exercício em casa. Eu acho que eu nunca vi tanto profissional de educação física, graças a Deus, na internet ensinando exercício. Verdade. Amigos meus que nunca tinham feito uma live na vida, um vídeo na vida, formados comigo, e que estão fazendo, eu acho ótimo. Não penso que é concorrência, muito pelo contrário, tem espaço para todo mundo. Então, assim, tem mais pessoas oferecendo os serviços. O que eu e a Paula estamos fazendo aqui hoje, não, nada mais é do que isso. É contribuir um pouco mais. É um tema de vídeo que a gente não faria em condições normais, talvez nem faria essa live. E a gente está aqui simplesmente para ajudar vocês, para entregar um pouco do nosso tempo, da nossa energia, desse mindset, né, desse comportamento mental aí para a galera. E, Paula, obrigado, sem palavras. Eu nem vou fazer mais pergunta, nem preciso mais. Só para a galera fazer assim, acabou, ficar com vontade de quero mais, sabe? Mas eu que agradeço, Rodrigo. Na verdade, agradeço muito, muito o convite. É sempre muito bom fazer live com você, de verdade. A gente sempre tem muito conteúdo, a gente tem pensamentos muito afins, né? E de verdade, eu gosto muito do seu público. Eu gosto muito da galera do Bora Correr. É uma família mesmo. E lá no Bora Correr Experience, que rolou no ano passado, que acredito que vai rolar esse ano também, não sei, já tô aqui falando. Tem que rolar, a gente só não sabe a data, mas vai rolar esse ano. Boa. Mas, assim, eu adoro de verdade estar contribuindo com vocês. O feedback sempre que eu recebo de todo mundo, toda a família Bora Correr é sempre muito positivo. E para mim é um prazer enorme estar aqui falando. E quem sabe plantando a sementinha, né? Na cabeça das pessoas. Ah, legal. Plantou muitas sementinhas, sempre na minha. Eu saio daqui, a Prisa está ouvindo, a gente sempre conversa muito disso, de verdade. E antes de terminar o vídeo, galera, sigam a Nutri Paula Mello. Agendem consulta com ela, está fazendo consulta online, eu nem sabia disso. Então a agenda virtual está aberta ao público aí. A economia não pode parar, né, Paulinha? Vamos trabalhar, vamos colocar dinheiro. Pedro Simplício deve comer mais do que eu, porque é atleta, então só pôr muita comida dentro de casa, tem muita conta para pagar. Vamos fazer as consultas aí. E manda um abraço pro Pedrão aí também, agradece ele. Valeu. E eu acho que nas consultas está sendo muito bacana, porque realmente é um período diferente, né, um período de quarentena, e nas consultas eu estou conseguindo muito focar nisso, sabe? Focar nessa nova rotina que as pessoas estão tendo. Então, o que é que mudou? Né? E o que é que dá para a gente otimizar com a nutrição, com um bom planejamento, realmente fazer um planejamento alimentar que seja encaixado, e hoje não é só para a rotina de quem está falando diretamente comigo, é um pouco para a rotina da família, porque agora é pacote completo, não tem jeito. Então, se eu fosse atender você, Rodrigo, necessariamente você me falaria de Pri e de Felipe, e o objetivo do nutricionista é fazer o negócio rodar para todo mundo que está dentro de casa. Então, tem sido porque antes era mais fácil uma pessoa fazer, fui na nutricionista, peguei a minha dieta e eu vou seguir, porque eu tomo meu café no horário, eu saio, almoço na rua, eu posso jantar na rua e tal. Agora não tem essa opção, é todo mundo junto, dentro de casa, comendo junto toda hora. Então, é realmente a nutrição da família, né? E você deu várias dicas aí para a família. Obrigado mais uma vez. Imagina. Fala seu tchau para a galera aí para a gente despedir. Gente, beijo. Então, só para reforçar mais uma vez, vai lá no link que está lá na minha bio, no perfil. Clica lá, porque vai surgir um monte de opção para você. Uma delas é participar do grupo do Telegram e a outra é se inscrever para o meu webinário que vai rolar no dia 16 de abril. Estarei lá falando para vocês sobre emagrecimento gratuitamente. Vai ser um show, vai ser uma aula sensacional. Então, espero todos vocês. Que dia que é? 16 de abril? Que dia da semana que é? Vixe, Maria, estou sem calendário aqui, não sei. Me pegou. Mas anota aí, gente. Que horas que é? Me pegou também? Mas tá bom, deixa aí o hashtag 16 de abril. Entra no grupo do Telegram que ela vai avisar com certeza vocês. Vai estar tudo lá. Mas se eu não me engano é 18 horas. É que eu não quero dizer e tá errado, entendeu? Mas, mas tá tudo bem. O pessoal já fica ligado. Ou das 18 pra frente. Antes não vai ser. É isso aí. Beleza. Paulinha, beijão enorme pra você. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Rodrigo, pela participação, pessoal. Tchau, tchau.